Os holandeses invadiram e se estabeleceram no Nordeste brasileiro na primeira metade do século XVII, e Recife se tornou a capital da Nova Holanda. O conde Maurício de Nassau tinha um enorme carinho pela cidade, carinho esse que mudou a história da região para sempre. Ao chegarem aqui, os invasores queimaram Olinda, que era a cidade mais rica sob o domínio português, e realizaram diversas obras públicas em Recife, que na época era uma pequena vila de pescadores. Então, Recife, na realidade, não tinha autonomia política, era um povoamento pertencente a Olinda, que na realidade era a capital da capitania de Pernambuco e, consequentemente, o Recife pertencia a Olinda, né? Recife, um povoado, onde é o bairro Santo Antônio, onde está o Palácio do Governo, aquela área dali, que é a ilha de Santo Antônio, se torna-se a Mauricéia, em própria homenagem. Ele tenta construir uma vila, uma cidade com maiores destaques. Uma das primeiras construções holandesas no Recife foi o Forte das Cinco Pontas, em 1630. O forte se chamava Frederik Hendrik, em homenagem a Frederico Henrique, tio de Maurício de Nassau, e por causa de seu formato ficou conhecido como Forte das Cinco Pontas. Depois da expulsão dos holandeses na insurreição pernambucana, o forte serviu como local de prisão dos rebeldes da Revolução Pernambucana de 1817 e da execução de Frei Caneca. Após ser demolido e reconstruído em 1684, o local foi batizado de Forte São Tiago das Cinco Pontas e perdeu um de seus baluartes, tendo hoje em dia apenas 4 pontas. Desde 1982, o forte abriga o Museu da cidade do Recife. Também em 1630, os holandeses tomaram o Forte do Brum, que era de domínio português e estava em fase inicial de construção. O forte serviu como defesa das forças da Holanda por mais de 15 anos. Após a vitória portuguesa, o forte recebeu o nome de São João Batista do Brum e chegou a ser prisão dos rebeldes da Revolução Praieira. Hoje pertence ao Exército Brasileiro e abriga desde 1987 o Museu Militar do Forte do Brum. Por ser uma cidade cortada por muitos rios, como o Capibaribe e o Beberibe, a construção de pontes se tornou uma necessidade no Recife holandês, sendo a Ponte Maurício de Nassau uma das mais conhecidas. A Ponte Maurício de Nassau é um dos maiores símbolos do domínio holandês aqui no Nordeste. Devido a problemas financeiros, a obra demorou a ficar pronta. E, por causa disso, as pessoas começaram a falar que era mais fácil um boi voar do que a ponte ficar pronta. Nassau se aproveitou desse fato e disse: "No dia da inauguração, eu farei um boi voar." Dito e feito. No dia da inauguração, 28 de fevereiro de 1644, com o sistema de cordas e rodanas, um boi empalhado voou de uma ponta da ponte até a outra. A ponte, que na época recebeu o nome de Ponte do Recife, passou por diversas reformas ao longo dos séculos, até se chamar Ponte Maurício de Nassau em 1917, hoje sendo a ponte mais antiga em funcionamento no Brasil. Na área em que hoje se encontra a Praça da República, Nassau construiu o Palácio de Friburgo ou Palácio das Duas Torres, local onde ele morava e controlava toda a cidade maurícia. A insurreição pernambucana danificou a estrutura do lugar e por isso a construção foi destruída, e séculos depois foi construído em seu lugar o Palácio Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco. O Conde Maurício se tornou uma figura muito carismática e amada por muitos, e depois de sua saída, a Nova Holanda se tornou um lugar muito mais instável, começando as guerras para a expulsão dos holandeses. Maurício Nassau era um homem de veias humanísticas, portanto ele tinha uma ideia de visão de mundo bem diferente, tanto da visão dos administradores da Companhia das Índias. Aí é quando começa ele a tentar recuperar o prestígio da cana, emprestar dinheiro aos senhores de engenho. Diga de passagem, não era nada pouco. Vozes chegavam contando lá na Holanda, na companhia, de que Maurício Nassau talvez estivesse querendo fundar aqui um império, que poderia tomar aquilo lá. E isso vem uma demissão de Maurício Nassau da administração da companhia ou da administração do Brasil holandês, e nesse momento vem uma outra pessoa com um novo pensamento para administrar essas regiões, quando tudo vai começar. A insurreição teve seu momento decisivo na Segunda Batalha dos Guararapes, que aconteceu no Monte dos Guararapes no dia 19 de fevereiro de 1649 e foi vencida pelos portugueses. Após isso, as invasões holandesas acabaram, mas a rendição só seria assinada 5 anos depois. Vai acontecer aquilo, né, de se unir os senhores de engenho com as pessoas da localidade, com os índios, com os negros, formar verdadeiros batalhões ou exércitos, digamos assim, para lutar contra os holandeses, expulsá-lo daqui de vez, porque ninguém estava mais interessado realmente em estar
pagando tantas coisas tão altas. Essa batalha marcou a história do Brasil, porque foi a primeira vez que forças brasileiras lutaram contra estrangeiros como um exército. Embora isso não seja aceito por todos os historiadores, até hoje se diz que a pátria nasceu em Jaboatão de Guararapes por causa disso. Olha, essa história de formação do Exército Brasileiro, isso é meio complicado para os historiadores. A gente vai observar que sempre teve soldados por aqui, teve sempre isso. Nós não temos assim um exército assim, numa formação que a gente vê hoje. Quer dizer, que exércitos são esses formados por milícias de índios, por escravos que também as pessoas pagavam para fazer uma guerra que eles nada conhecia, né? Esse sentimento de nacionalismo só vai existir depois da independência. Então, quando a gente vê aquelas placas de Jaboatão, a pátria nasceu aqui, que pátrias éramos se nós éramos todos portugueses? Depois de anos de guerra, a rendição foi assinada aqui, no Forte das Cinco Pontas, e no dia 28 de janeiro de 1654, a Nova Holanda acabou. E para os que têm curiosidade de saber como o Recife estaria se os holandeses nunca tivessem saído daqui, o professor Flávio diz que não seria tão diferente do que é hoje. A gente não pode esquecer de que todo esse pessoal são verdadeiros homens de negócios. O que eles estavam querendo na realidade era conseguir recursos para as suas metrópoles ver bem. Então eram todo mundo colônia. Então essa história de que o pessoal acha que realidade, porque Maurício Nassau fez aquilo, a gente hoje estaria no primeiro mundo, a gente não estaria em canto nenhum, estaria todo mundo do mesmo jeito, sendo colônia dele, pagando coisas sendo explorados, tá? Então a gente vê que a gente tem umas questões de endeusar muitas pessoas que são conquistadores lá na realidade.